Olá a todos, sou Silvana Francisca Noé Aragão, mestre de pesquisa clínica do mestrado profissional da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Botucatu. O projeto de mestrado profissional é a elaboração de um guideline de divulgação na mídia e recrutamento dos participantes de pesquisa clínica. A evolução da história no Brasil começou em 1976, com a Lei 6360/76, comprovação de segurança e eficácia por meios científicos e de análise para o registro de medicamentos. Em 1988, foi a primeira regulação sobre pesquisa clínica no Brasil. Recomendava-se a criação do CEP, que é um Comitê de Ética em Pesquisa, para cada centro. Em 1996, a Resolução 196/96 do Conselho Nacional do Ministério da Saúde citou diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Cria-se a CONEP. Em 1997, a Resolução 251/97 foi o maior detalhamento sobre pesquisas em áreas temáticas especiais, novos fármacos, vacinas e testes diagnósticos. A evolução da história no Brasil, né? Então, aqui relato sobre algumas leis e portarias que, em 1998, foram documentos necessários à instrução de pedidos de autorização para a realização de pesquisa clínica, foi revogada. Em 1999, a Lei nº 9782, Congresso Nacional, define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Anvisa. No mesmo ano, a Lei 9787 do Congresso Nacional dos Medicamentos Genéricos, vigente. Também no mesmo ano, a Resolução número 292, são pesquisas coordenadas do exterior com a participação estrangeira da remessa de material biológico. Em 2000, a Resolução número 303, que é a reprodução humana. No mesmo ano, a Resolução número 304, a pesquisa clínica em povos indígenas. Em 2004, a Resolução número 304, a genética humana. Em 2004, também a RDC número 229, Anvisa, que seria pesquisa clínica com medicamentos e produtos para a saúde. Em 2005, a resolução número 346, em projetos multicentro, quer dizer, vários centros poderiam participar de uma pesquisa, tanto no Brasil como fora. Em 2005, a resolução 347, que seria o armazenamento de materiais ou uso de materiais armazenados em pesquisas anteriores. Então, para ocorrer uma pesquisa clínica no Brasil e no mundo também, a necessidade de regulamentações, como o Código de Nuremberg, Declaração de Helsinki, boas práticas clínicas, o FDA, que é internacional, a Lei hoje 466, de 2012, o CEP, Comitê de Ética, a CONEP e a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária. Aqui é um cenário brasileiro comparado com o cenário global. Então, 80% dos estudos para produzir medicamentos são patrocinados por multinacionais, que são indústrias farmacêuticas internacionais. E nos Estados Unidos e Europa, o governo e a indústria privada financiam a pesquisa em novas tecnologias. Então, há uma grande diferença entre o Brasil e o cenário global. Enquanto no Brasil demora 1 ano para ser aprovados, né, pelas nossas 3 instâncias, que é o CEP, o Comitê de Pesquisa, e CONEP, lá nos Estados Unidos e Europa, com máxima
tem 2 aprovações, né, uma ética e uma técnica, e leva de 60 a 80 dias para aprovação. Aqui também é um quadro de uma pesquisa do Hongkonguia, né, que ele faz o processo nos Estados Unidos são 2 meses, e aqui de 10 a 12 meses. Fases da pesquisa. Então, a duração da pesquisa para uma medicação chegar no mercado é de 2 a 8 anos ou 10 anos ou mais. Então, começa com in vitro, que é uma nova molécula registrada patente, daí vai para o teste clínico. A duração de 1 a 2 anos, que é em vivo, que seria animais. Depois tem a duração em média de 1 ano, que seria os voluntários saudáveis, né, que está ocorrendo agora, no caso do SARS-CoV-2, que estabelece o perfil farmacocinético e farmacodinâmico, que seria a fase 1. Aí tem a fase 2, que é a duração em média 2 anos, e pacientes voluntários, que define o perfil farmacodinâmico com uma avaliação de segurança. Aí a fase 3, a duração em média 2 a 3 anos, os pacientes voluntários, estabelece a eficácia e a segurança. E só na fase 4 que vai para o mercado. A atualidade da pesquisa clínica no Brasil vem crescendo muito, com vários centros de pesquisa pelo país e mundo. O recrutamento dos participantes e divulgação na mídia é um dos grandes desafios, tanto a divulgação como o recrutamento. De acordo com o Emanuel, alguns requisitos, né, para avaliar a ética nos seres humanos, que seria a valorização da saúde, a validade científica, que é a pesquisa deve ser metodologicamente rigorosa, a seleção objetiva, objetivos científicos e a potencial e distribuição de riscos e benefícios, locais de estudos e critérios de inclusão para sujeitos individuais, a relação do risco e benefício favorável, os indivíduos são independentes, devem revisar a pesquisa, então deve ler tudo sobre a pesquisa e ver se concorda participar. O consentimento informado, né? Esses indivíduos que se interessam em participar devem ser informados sobre a pesquisa e fornecer o seu conhecimento voluntário, que é um termo de conhecimento livre e esclarecido. O respeito pelos sujeitos inscritos, né? Os sujeitos devem ter sua privacidade protegida e a oportunidade de se retirar a qualquer momento e seu bem-estar ser garantido. Os 3 princípios da bioética são beneficência, autonomia e justiça. A beneficência é o dever de fazer o bem na prevalência do benefício sobre os malefícios. Autonomia é o dever de fazer o bem, que consiste na liberdade de opção do indivíduo pelo que lhe é mais benefício. E a justiça tem como alicerce a igualdade de tratamento, a relevância social e destinação socio-humanitária da ciência e da pesquisa. A pesquisa clínica em seres humanos, para ser executada, envolve, então, regulamentações éticas, condições econômicas e tecnologias. O objetivo é o desenvolvimento e a disponibilização de um guideline para ensaios clínicos direcionado a pesquisadores clínicos. Alguns procedimentos da pesquisa, né?
que seria o desenvolvimento de um protocolo, então ele vai para o CEP, após a aprovação do CEP, então ocorre o recrutamento, esse recrutamento tem um termo de recrutamento, daí reúne essas pessoas, né, fazem a seleção, eles avaliam todo o exame e o perfil da pessoa, tem um critério de inclusão, de exclusão. Tem que ter um centro preparado para que isso ocorra, né? Essas indústrias farmacêuticas que têm a pesquisa aqui no Brasil tem uma certa exigência, então o centro tem que estar bem equipado, com pessoas treinadas. O recrutamento é a participação do indivíduo que deve se dar de forma voluntária em pesquisas clínicas de fase 1 ou de bioequivalência. Então, nesse recrutamento, quando o participante aceita participar, tem um termo de conhecimento livre e esclarecido. E também para a criança, o termo de assentimento, que é o TARE. Ali explica tudo sobre a pesquisa, como vai ocorrer, se vai ter coleta de sangue, se vai ter coleta de fezes, os exames que vão ser procedidos e que ele pode a qualquer momento ser retirado. São duas vias, uma fica com o participante e a outra fica arquivada no centro. Aqui são algumas ferramentas para o melhor recrutamento. Então, de acordo com esse diagrama, ele tem uma representação gráfica bem simples. Ele traz diversos benefícios para a organização e para a equipe que a utiliza. Ele tem uma melhor visibilidade do problema, envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade, que nem na pesquisa, toda a equipe tem que estar envolvida, desde o médico ao técnico, ao enfermeiro, aos coordenadores de pesquisa, ao hospital, à secretária, a identificação das causas encontradas, a identificação das possíveis causas, a exploração dos desdobramentos do problema, registro visual que facilita futuras análises, aperfeiçoamento dos processos, organização das ideias do grupo. E também dá para se usar, para ter um bom recrutamento, os 5W2H, que seria o AT, o que será feito? Seriam as etapas, né? Por que será feito? Uma justificativa. Onde será feito o local? Em quando será feito? Que seria o tempo que vai durar essa pesquisa? Por quem será feito? Quais são os médicos responsáveis, né? Como será feito o método que será utilizado, e também toda a pesquisa tem um custo, né? Então, ela envolve o custo tanto do médico, dos profissionais, do centro, do paciente, da medicação, do que vai ser utilizado. Mas também temos alguns obstáculos que podem atrapalhar o recrutamento, que seria um protocolo muito complexo, tem os critérios de inclusão e exclusão, centros poucos motivados, visibilidade inadequado, as diferenças de profissionais, os orçamentos, recursos limitados, população limitada de pacientes, ambientes desfavoráveis, a localização geográfica e também o uso de placebo, porque toda pesquisa tem tanto fármaco do estudo versus placebo versus outros medicamentos. Então, para a divulgação na mídia, é necessário ter um plano de ação, seguindo as regulamentações existentes para alcançar um público-alvo. As principais mídias utilizadas no recrutamento dos pacientes podem ser a rádio, a TV, pode ser por e-mail, redes sociais, cartaz, TV corporativa, panfletos, sites, blogs e aplicativos de mensagens instantâneas. Mas para utilizar essas mídias também tem que estar escrito no protocolo, tem que pedir autorização para o Comitê de Ética em Pesquisa.
primeiros passos para a utilização: a escolha de veículos, compor um plano de mídia, identificação do melhor serviço de anunciar e o público-alvo do interesse. Os critérios são demográficos, socioeconômico e psicográficos, perfil de segmento, seria classe econômica, sexo, a faixa etária é importante, estado civil, tamanho da família, o grau de escolaridade, porque tem algumas pesquisas. A maioria das pesquisas precisa ler, né? Precisa saber escrever, tem o tablet para utilizar, tem um celular também, um diário e a ocupação, porque às vezes a pessoa trabalha, não consegue dispensa para participar dessa pesquisa, então envolve uma série de coisas. Então, quando um profissional vai utilizar na mídia, no caso seria uma entrevista, né? Ele vai relatar sobre o estudo clínico. Essa linguagem tem que ser de forma clara e objetiva, para que as pessoas entendam a mensagem que está sendo transmitida. Sem promessas miraculosas, não pode prometer uma coisa que está sendo estudada, um fator que está sendo estudado ainda, evitar dar opiniões. O objetivo é a mensagem, feita com empatia, despertando interesse na população-alvo. Principais mídias, seria TV, rádio, as mídias externas, outdoor, placa, luminosa, a mídia da imprensa é jornal, revista, comunicação digital. Aqui é um quadro que relata a estatística, né, dos indicadores do uso de mídias. Então, no Brasil, esse dado é de 2017. Hoje, com certeza, já mudou. Então, a maioria da população tem um celular, tem acesso à mídia. Aqui é um relato também de que o Facebook é uma das mídias mais utilizadas. Uma pesquisa feita pelo Oncoguia, então, foi pesquisado 240 pessoas e fala que tiveram acesso à pesquisa clínica através da internet. Então, após a aprovação do CEP, uma mídia que pode ser utilizada é o Facebook, né, que se iniciou em 2004. Para aproveitar a participação da população através de posts, compartilhamentos, comentários. Facebook, tudo que você coloca ali já é compartilhado, várias pessoas têm acesso. O WhatsApp também, que foi criado em 2009, pode ser utilizado. O YouTube, em 2005, foi criado. Então, na pesquisa clínica, ele pode ser apenas utilizado como um anúncio específico, ou manter uma rede de relacionamento. Temos o Instagram e o Twitter. Na Unesp também, Faculdade de Medicina, temos assessoria de comunicação da empresa. Ela é responsável por auxiliar na comunicação interna e externa do FMB. Também pode anunciar numa pesquisa, né? Divulgar numa pesquisa. Assim, o uso das redes sociais, são seguidas do site e blog, pode ser uma boa maneira de divulgar sua mensagem. No entanto, tem as vantagens e desvantagens. As vantagens seria compartilhar informações das notícias, dos eventos, acontecimentos do mundo, que podem ser acompanhados e divulgados em tempo real. O marketing de relacionamento e negócios, conexão 24 horas, a comunicação instantânea, aproveitar a grande busca por assunto de saúde e tornar o nome do especialista, da clínica de referência na área de atuação. Estar mais próximo dos pacientes futuros, interagir, cenário e o aumento da visibilidade. A desvantagem é que perda de concentração em tempo, de repente você está vendo muitas informações, tantas novidades o tempo todo,
que muitas vezes acessamos uma rede social para um fim específico e acabamos perdendo o foco. Evitar algumas exposições necessárias da imprensa, o risco de alguns criminosos também pegar esses dados e utilizar para outra coisa, e também não tem 100% de confiança a seus usuários. E o guideline, o modelo, seria o título, né? As normas para o recrutamento dos participantes da pesquisa clínica, os capítulos, logo a introdução, as normas do Brasil no mundo, seria o EMA também, quais as mídias e imprensas digitais que utiliza, o FDA, as mídias e imprensas digitais, a Anvisa, mídia e imprensa, e as referências.